Se você está aqui para assistir esse vídeo 3, significa dizer que você tem interesse em aumentar o conhecimento em análise de circuito e também em conhecer como funciona uma proteção de nível DC. Portanto, segue assistindo esse vídeo comigo, que é para poder você aumentar o conhecimento neste circuito. Roda a vinheta. Pronto. Então agora eu vou apagar e vou desenhar na sequência a proteção DC para analisar junto com você. Pronto. O circuito de proteção DC está aqui, o esquema elétrico dele desenhado na lousa. O que eu vou fazer agora é dar nome aos bois. Vou colocar o número de cada componente, a posição, a referência de cada componente aqui, né, a serigrafia na placa, para que você consiga acompanhar o meu raciocínio analisando essa proteção de nível DC, que evita que o alto-falante, ele quando entrar em curto, danifique os amplificadores de potência, transistores, ou que os transistores amplificadores de potência danifique o alto-falante, né? Então eu agora vou colocar a numeração de cada um para na sequência eu já começar a analisar junto com você, ok? Pronto. Agora a gente pode começar a analisar esse circuito, porque todos os componentes agora têm uma referência, né, que dá para a gente ir dizendo quem é quem e analisar esse circuito por partes. Note que
a proteção DC é um circuito generosamente amplo, né? Mas é dividido por partes de funcionamento. Então a gente vai realizar primeiro uma análise por polarização DC e depois a gente vai fazer uma análise por polarização de sinal AC. Já que esse circuito, ele tanto vai servir para poder proteger, que ela é uma proteção DC, como também vai servir para que o sinal, né, ele consiga ser trabalhado por esse circuito também. Então ele tem que fazer as duas coisas, tanto proteger o circuito DC, né, que é o próprio nome que diz, proteção DC, como também permitir que o sinal ele trafegue por ele e também estabeleça funções para esse circuito. É o que nós vamos ver agora na sequência da análise. Portanto, preste atenção para poder entender o passo a passo da sequência. Vamos lá? Começando, vamos pela polarização DC primeiro. O que temos? Primeiro, perceba que a tensão de alimentação desse circuito é uma tensão simétrica. Então eu tenho entrando mais 12 e tenho menos 12 em relação ao eixo zero. Concorda? Então é uma fonte de alimentação simétrica. Essa fonte de alimentação simétrica será utilizada pelo amplificador operacional. Então eu vou identificar as partes do circuito para que você fique ambientado primeiro com as partes do circuito e depois a gente vai analisar, você já sabendo quem é quem. Eu tenho 3 conectores aqui, conector 1, conector 2, conector 3. Pelo conector 1, chegará a tensão de alimentação simétrica. No conector 2 é conectado um LED. Esse LED ele vai indicar o funcionamento do circuito, se o circuito está ativo ou inativo. Beleza? E aqui pelo conector 3 eu tenho a entrada e saída de áudio. Então, conectores primeiramente identificados. Segue. Aqui em cima nós temos o relé RL1. Aqui está a bobina simbolizada dessa forma, símbolo da bobina do relé. E aqui embaixo nós temos os contatos do relé. Então a ideia é energizar esse relé para fechar esse contato, ou desenergizar esse relé para poder abrir o contato. Então o relé é composto na parte de cima pela bobina e aqui nessa parte de baixo pelos contatos, não é? Beleza. O que mais? Nós temos para acionar o relé o transistor Q1. Então perceba que Q1 ele está ligado diretamente a um dos terminais da bobina do relé. Então é ele que vai acionar o relé. Para proteger o transistor Q1 da temível F100, nós temos aqui o diodo D1, o diodo de roda livre. Tá? Temos um vídeo no canal. Caso você ainda não conheça o diodo de roda livre, então temos um vídeo no canal explicando a função desse diodo. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo um link para que você vá lá e acesse depois de assistir esse vídeo, para ficar por dentro e aumentar o conhecimento. Segue. Eu tenho a presença do capacitor C1 na sequência. C1 está aqui na função de amortecedor. Vamos em frente. Perceba que o transistor Q1 ele deve ser acionado pelo amplificador operacional IC1. Então isso aqui é um AO. Esse componente você estuda no módulo 4 da básica 3, né? Então o componente que já pertence à básica 3, não é um componente nem da básica 1 nem da básica 2. É um componente estudado no curso de eletrônica básica nível 3. É o módulo 4. Ok? Então nós temos aqui o amplificador operacional, mais um detalhe sobre ele, configurado como comparador de tensão. Lembra da configuração comparador de tensão?
Então, neste caso aqui, ó, ele está configurado como comparador de tensão. Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque R1 e R2 são dois resistores que já determinam na sua entrada não inversora um nível de tensão. Então perceba, esses dois resistores vão pegar um nível de tensão e vão aplicar na entrada não inversora. Perceba que esse nível de tensão entregue aqui é menor do que a tensão de entrada, que é de 12 volts. Se eu disser que esses dois resistores têm valores iguais, eu terei 6 volts aqui na entrada do amplificador operacional. Concorda? Divisor de tensão, 6 volts na entrada não inversora do AO. Legal? Então, tá. Então, R1 e R2 já polariza o AO na sua entrada não inversora com uma tensão de referência. Isso já me leva a crer que ele vai ser um comparador de tensão. Por quê? Porque eu já entreguei para ele uma tensão de referência. Segue. Na sequência, nós temos o transistor Q2. Perceba que o transistor Q2 está conectado com o seu coletor na entrada inversora do AO. Então, significa dizer que quem faz com que a saída do AO mude de nível baixo para nível alto é o comportamento de Q2. Perceba que seu coletor está ligado intimamente à entrada inversora do amplificador operacional, de uma forma direta. Portanto, a troca de nível aqui, nível alto para nível baixo, ou vice-versa, na saída do AO, vai depender da condição do transistor Q2, né? Ele no corte haverá uma condição na entrada inversora, ele na saturação haverá outra condição na entrada inversora, e essa condição será comparada com a entrada não inversora para poder me dar um resultado na saída. Ok? Segue. Esse transistor, como nós já vimos, vai polarizar o AO, e nós temos agora o transistor Q3. Note que Q3 ele vai ter a função de polarizar o transistor Q2. Então perceba que o emissor de Q3 está conectado via R9 à base do transistor Q2. Então a condução de Q2 depende da condução de Q3. Concorda comigo? Então Q3 deve conduzir para poder polarizar Q2, para que Q2 determine o nível de tensão na porta do amplificador operacional. Beleza. Seguindo, Q3 também é responsável pela polarização de Q4 e Q5. Note, tanto Q4 como Q5 estão diretamente ligados a este nó, exatamente no emissor de Q3 via o resistor R9. Então, o nível de tensão que vai à base de Q2 é o mesmo nível de tensão que polariza Q5, que é um transistor PNP, e Q4, que é um transistor NPN. Q1 é NPN também, como você sabe, seta apontando para fora da base. Q2 também é NPN, seta apontando para fora da base. Q3 também é NPN, Q4 é NPN e Q5 é PNP. Ok. Ainda aqui, nesse ramo do transistor Q3, nós temos aplicado na base dele um divisor de tensão, ou um divisor resistivo, melhor dizendo, formado por R6 e R7. Perceba que esse divisor, através desse nó, polariza a base de Q3. O que mais? Eu tenho agora também aqui a presença de C3. A função de C3, amortecedor também. A mesma função que C1 faz, C3 também desenvolve. Ambos são amortecedores. Você aprendeu isso no módulo 4 da Básica 1, quando estudou
as funções do capacitor, principalmente do eletrolítico. Então, amortecedor, amortecedor. Segue. Na base do transistor Q4, eu tenho o resistor R10, que polariza a sua base, determina a sua corrente de base, e tem o diodo D2, no sentido anodo para cátodo. Na base do transistor Q5, eu tenho o mesmo conjuntinho, perceba, R10, polarização de base para Q4, R11, polarização de base para Q5. O diodo D2, polarização de base, sentido direto para Q4, e o diodo D3, polarização de base, sentido inverso para Q5. Beleza? Note que existe uma conexão direta entre o catodo de D2 e o anodo de D3. Aqui embaixo eu tenho um circuito formado por C4 e C5, também amortecedor, numa polarização que a gente aprendeu lá no módulo 4 quando estudou capacitor, que é justamente um capacitor despolarizado. Perceba, nós temos aqui aquela configuração onde nós despolarizamos o capacitor. Está lembrado disso? Está lembrada disso? Como despolarizar um capacitor? Dessa forma. Então, DC4 e C5 também vão funcionar como amortecedor. Segue. R12 está ligado à entrada do conector 3. E no conector 3, pelo pino IN, vai chegar o sinal. IN é entrada. Entrada de quê? Entrada do sinal de áudio. Então o sinal de áudio vai entrar aqui, ó, no IN, entrada. Então aqui vai entrar o áudio. Então está vindo o áudio do amplificador. Lembra dos transistores amplificadores do circuito anterior? Então aquele sinal que sai dos emissores dos transistores amplificadores, de saída do amplificador, aquele sinal vem para aqui, ó. Ou seja, já não vai direto para o alto-falante, vai entrar no circuito de proteção DC. Então ele entra aqui no IN do conector 3. Então veja que esse sinal, quando entra, ele vai até este circuito formado por Q4 e Q5 via R12. Portanto, R12 é um resistor limitador de corrente também. O que mais? Aqui eu já apresentei para vocês. Aqui são os contatos da realidade do relé, né? Então, esses contatos vão estar abertos ou fechados, dependendo da condição da bobina do relé, se ela vai estar energizada ou não. Pronto. Apresentado os componentes desse circuito, agora dá para você acompanhar o meu raciocínio, analisando esse circuito de proteção DC, como é que ele funciona como proteção DC. Caso os transistores do circuito de potência do amplificador entrem em curto, não danificar a bobina do alto-falante, ou caso o alto-falante entre em curto, o próprio alto-falante não danificar os amplificadores de potência do equipamento amplificador. Vamos seguir agora com a análise? Vamos lá. Eu agora vou seguir polarizando com tensão. Então, à medida que eu for polarizando com tensão, vai entendendo a questão da polarização por tensão. Depois a gente transforma, à medida que a gente for analisando, essa tensão em uma corrente, né? Então, primeiro polarizando por tensão. Então, vamos lá. Eu tenho 12 volts positivos. Vou começar por esse conector CN1 com os 12 volts positivos. Os 12 volts positivos, ele polariza a bobina. Então perceba que ele vai até um terminal da bobina, atravessa a bobina do relé, atravessa, e essa tensão para no coletor do transistor Q1. Beleza? Veja, já polarizei o coletor de Q1 com uma tensão de 12 volts via bobina do relé. Então a tensão parou. Perceba que nesse momento nós temos
a tensão desse lado da bobina sendo 12 volts e a tensão do lado de baixo da bobina também sendo 12 volts. Por que isso? Porque Q1 está no corte. O que é um transistor no corte? É um transistor desligado. É um transistor onde IB é igual a zero lá na reta de carga. Então esse transistor está no corte. Como ele está no corte, ele vai funcionar como uma chave aberta. Então imagine esse transistor como uma chave aberta. Ele estando com a chave aberta, a tensão de entrada na bobina vai ser igual à tensão de saída. Portanto, eu tenho tanto tensão de 12 em cima como tensão de 12 embaixo. Então na bobina eu não tenho diferença de potencial. Concorda comigo? Então a bobina está desligada porque ela está sem diferença de potencial. Por quê? Porque Q1 está no corte. Segue. Essa tensão ela vem até o catodo do diodo D1. Mas como ele está com o catodo voltado para ela e ela é positiva, perceba que neste momento a junção do diodo cresce. Ela entra na região de VRRM. Concorda? Então ele entrando nessa região, ele também vai se comportar como uma chave aberta, porque a sua junção foi obrigada a crescer e entrar na região de reversa, região de ruptura reversa máxima, que é justamente a VRRM. Então, diodo no corte. Segue. A sequência dessa aula você vai ver no próximo vídeo. Então, continue assistindo a sequência dessa aula, que é para poder aumentar o conhecimento na proteção DC dos amplificadores de potência. Te espero então no próximo vídeo. Tchau para você.